Olá, boa tarde a todos e todas. Iniciamos agora mais um evento da Abracam, Associação Brasileira de Câmbio. E daqui a instantes teremos um debate sobre um tema de suma importância na atualidade, o ESG. É uma sigla em inglês que significa ambiental, social e governança. Instituições de todo o mundo estão investindo em ações que promovam a pauta ESG como resposta a uma exigência da sociedade e de seus clientes pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável, a preservação e recuperação ambiental e o respeito às pessoas. Hoje, já sabemos que as estratégias ESG também trazem ganhos econômicos a todos, impactando diretamente a última linha dos balanços das empresas, bancos e outras instituições. Diversos grandes investidores do mundo pressionam as instituições a seguirem este caminho, sob risco de terem um acesso mais restrito ao capital global. Para falar sobre a importância da agenda ESG, receberemos hoje Nathalie Brickett e Sabrina Friso, que são gerentes sênior da UI, e Tatiana Salles, diretora de programas de finanças sustentáveis da Citaú. Agradeço a participação das três e passo a palavra a você, Tatiana. Bem-vindas. Boa tarde, obrigada, Amanda, pela introdução. Nathalie e Sabrina, é uma honra dividir a tela com vocês aqui para falar desse tema tão importante. Eu acho que a gente vai projetar aqui, mas eu vou aproveitar para me apresentar. Vocês vão ver que eu sou hoje, né, responsável pela área de programas de finanças sustentáveis na Citaú, mas vocês vão ver que a gente está usando já um novo nome, que a empresa recentemente anunciou, que é NINT, né, Natural Intelligence, por isso que talvez vocês vão ver aqui um nome diferente, só trazendo uma novidade, é a mesma empresa, só o nome que está mudando, eu sigo trabalhando no mesmo lugar, com a função que eu já tinha antes, só para me apresentar e dizer por que eu estou aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa sigla, como a Amanda já introduziu, que é uma sigla que já tem bastante tempo, e eu vou começar minha palestra falando disso, mas é uma que está em voga e que a gente está vendo o mercado todo financeiro e de capitais se movimentando para essa agenda, né, virando o nosso transatlântico numa direção mais inclusiva, menos carbono, mais sustentável e, se tudo der certo, que a gente chegue em 2050, onde a gente precisa estar como sociedade, né? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho, obrigada, Sá, de onde veio essa sigla, né? Há um tempo atrás, a gente estava numa discussão imensa de onde veio essa sigla, porque a ordem das letras, aí eu resolvi fazer essa linhazinha do tempo para mostrar que é uma agenda que, apesar de parecer nova, ela já está aí há muito tempo, ela pode começar antes da década de 70, mas na década de 70, onde a gente vê o Corporate Social Responsibility, né, o famoso CSR, aparecendo como um conceito do contrato social, que foi, inclusive, dado como uma regra pelo Comitê de Desenvolvimento Econômico dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o tema vira algo que é dado ao setor financeiro e econômico, e, em paralelo, nasce o Social Responsible Investment, que é como você aloca o capital, tendo em conta esse novo contrato social para operar. E aí a gente vê a evolução na década de 90, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mudando um pouco de nome, de Community Investing, de Thematic Investing, mas aí, né, uma evolução dessa agenda, e o NEPFI e a ONU trabalhando muito nessa direção. Em 2004, é quando a gente vê pela primeira vez a sigla aparecer num projeto que foi feito junto com o Pacto Global da ONU e o Banco Mundial, que é uma publicação que chama Who Cares Wins, ou Quem se preocupa ganha, e que traz um pouco dessa importância dos 3 pilares da sustentabilidade ambiental, social e governança para o setor tanto empresarial quanto financeiro. E aí, como consequência também desse engajamento, que foi um grande engajamento feito, nasce em 2005 um relatório que é muito conhecido por quem está no setor de investimento sustentável, responsável, finanças sustentáveis, que é o Fresh Fields Report. Ele tem um nome gigante, que é um legal framework, né, que é como se fosse um arcabouço legal para que os investidores observassem a sigla ESG, e aí ele, dentro da UNEP-FI, é o que faz o nascimento tanto da sigla ESG, existe um artigo escrito pelos vanguardistas da UNEP-FI que cunharam essa sigla,
e eles dizem que a ordem das letras, e eu vou falar só isso hoje, gente, porque eu estou cansada de escutar as pessoas discutindo a ordem das letras, tá? Elas não foram feitas de propósito, não é porque o E vem antes, o S vem depois e o G é o último. Foi feito, inclusive, para uma fonética melhor, tentou-se várias combinações e o artigo diz isso. Nós não escolhemos a ordem das letras pela prioridade, sim para ser uma sigla que fosse fácil de ser falada e escrita. Então, vamos sair dessa discussão que a ordem das letras tem algum sentido, não tem, todas as três têm a importância necessária para que a gente faça melhores investimentos e melhores negócios. Aí nasce o PRI em 2006, o Principles for Responsible Investment, maior iniciativa que tem investidores hoje no mundo. Eu não sei os números concretos, mas já passou de 4 mil signatários, não sei quantos trilhões de dólares under management, o que mostra para a gente que essa agenda ganhou muita voga. E se vocês olharem em algum momento a curva regulatória desse tema, é uma curva que em 2008 ganha voga, porque a gente teve uma crise muito grande em 2008 no setor financeiro, que não foi uma crise financeira, foi uma crise de governança. Aí o G ganhou o peso que ele precisava. Aí em 12 a gente vê outras iniciativas relacionadas ao tema de sustentabilidade ou ISD nascendo para outros segmentos da indústria financeira, né, a parte de seguros, de banco, e em 2020 a gente vê essa agenda ganhando muita força. Uma opinião muito pessoal minha nesse slide que foi impulsionado pela pandemia, que eu acho que a gente foi exposto à realidade, né, do sistema que a gente vive, ser um sistema fechado, e que o E, o S e o G juntos vão dar a consequência que a gente teve, principalmente pela invasão ao meio ambiente e os aspectos sociais de uma pandemia. E aqui embaixo eu precisava ter atualizado, eu não atualizei o gráfico, peço desculpas, depois eu atualizo para mandar, mas que a gente faz uma pesquisinha do Google Trends, da pesquisa da sigla ESG, e eu imagino que se a gente puser aqui alguns meses a mais até agora, a gente vai ter essa curva ainda mais alta do que ela está aqui demonstrada, e aí eu deixo aqui para vocês também todas as fontes que eu usei para conseguir chegar nessa conclusão de onde nasceu a sigla ESG. Bora, Sá? Aí, né, gente, a aceleração dessa agenda nos últimos anos, ela mexeu com o mercado. E aqui a gente traz, né, um posicionamento do maior investidor global hoje, né, privado, que é a BlackRock, falando sobre a importância, né, de engajar e ter a ênfase na sua análise do capital natural, de direitos humanos, ou seja, os temas que a gente já vê sendo endereçados pela agenda ESG, e a gente vê os investidores sendo mais vocais. Eu acho que essa frase, né, das prioridades de engajamento da BlackRock fala, né, usamos nossa voz como acionista. Então, acho que a gente começa a ver quem faz a alocação de capital sendo mais vocal e mostrando a importância da gente integrar esses temas nas análises, nas decisões de investimento e nas estratégias empresariais, produtos e serviços financeiros especificamente também. Isso é um tema que eu acho que a gente tem sempre que reforçar. As instituições financeiras têm um papel muito importante a cumprir nessa agenda, e sem elas a gente não chega aonde a gente tem que chegar. E aí, saber mais da temática vai exigir, tanto de empresas quanto de investidores, mapear e entender riscos e oportunidades, acho que a palavra oportunidade tem que ser ressaltada aqui, para os negócios, para a cadeia de investimento, para as cadeias de valor, e eles têm que tomar uma decisão sobre como eles vão se posicionar e em qual direção eles vão focar os esforços. Por quê? Nenhuma empresa, nenhuma pessoa, nenhuma instituição financeira vai conseguir endereçar uma agenda tão ampla quanto é o ESG. Então, priorização, e talvez a palavra materialidade caiba aqui na nossa conversa de o que é importante, como eu vou endereçar isso e quando eu vou endereçar isso. Ninguém acha que você vai virar a chave da noite para o dia e virar uma empresa ou uma pessoa ou uma instituição financeira 100% alinhada a uma agenda que ainda está nascendo. Apesar dela ser longa, eu não acho que a gente vai ver o fim da jornada. E aí, o que essa agenda faz? Vamos para o próximo slide. Ela tem um impacto nessas questões, elas impactam empresas e investimentos de forma negativa, e aqui eu acho importante a gente trazer alguns exemplos, talvez eles não sejam tão atuais, mas são exemplos que mostram considerável impacto que não endereçar de forma estruturada os temas ESG podem trazer, e aqui tem todos os tipos, desde de social, de ambiental e de governança, e aqui é um que eu gosto de trazer, que acho que é porque eu estou nessa agenda há algum tempo, eu ainda me surpreendo com a capa de 2010 da BP, quando eles tiveram que deixar claro para o mundo que tinha sido o ano de 2010 para eles. Então, ESG não é falar só do bom, ESG é falar de tudo, e não tinha outro caminho a não ser colocar a foto do acidente no Golfo do México, como o ano de 2010 da BP. Então, eu acho que impacta de forma negativa, mas
no meu próximo slide, ele também impacta de forma positiva. E para a BP, trazendo até ela se tornou uma empresa melhor e ela endereça sistemas e ela tentou, de uma certa forma, evitar que acontecesse de novo, como todos, mas o positivo vemos acesso a capital, então um greenium através de dívidas verdes ou sustainability linked bonds, a gente tem visto isso acontecer no mercado, e para público que a gente fala aqui hoje, que é um público de setor financeiro, especialmente de corretoras, é importante saber que existe sim greenium, e que existe sim demanda, e quando a gente fala de mercado, oferta e demanda, vão ditar como isso vai acontecer, e tem uma demanda bem estruturada e bem grande por esse tipo de produto. Você tem uma gestão de risco, considerando esses aspectos, né? Como eu disse, a materialidade, os riscos que são considerados mais importantes para aquele negócio, podem fazer com que decisões estratégicas, tanto de alocação quanto desalocação de dinheiros e capitais dentro de operações daquela empresa sejam feitos no momento em que eles têm que ser feitos e não esperar, né, para que chegue na reta final sem saber o que fazer. Existem outras formas de linhas de receita, de novos negócios, né, falando em carbono, créditos de carbono, temos visto um mercado que cresce, então as empresas também precisam olhar a oportunidade de gerar, talvez, novos produtos, serviços alinhados a essa agenda, e aumento de eficiência. Desde que eu comecei nessa agenda lá, alguns anos atrás, não tantos, eu sempre falei que eu não entendi a empresa ter um receio de olhar os aspectos ambientais, sociais de governança, porque muitas vezes eles vão olhar formas de melhor fazer a gestão, né? Energia, água, pessoas, e muitas vezes mostrar para vocês eficiências que talvez não estavam no radar. Então, a história de você saber qual é o tema e o aspecto ESG que tem mais impacto na sua estratégia, no seu negócio, e considerar ele como uma forma de ser melhor, de fazer negócios melhores, e ter eficiências, que muitas vezes, conforme dito na abertura, vira uma linha final de análise financeira de uma empresa, a gente começa a ver a ESG se materializando também como linhas de balanço e como possibilidades de negócios que são rentáveis, bons, com o público que quer, como a gente sabe, né? Então, do meu lado, eu diria que o ESG é o caminho que nós vamos seguir como sociedade, e não só ele, né? A sustentabilidade como um todo, que é muito mais que só essas três letrinhas. Então, eu acho que esse é meu último slide, vou pedir para a Sabrina trocar e descobrir se é para ela que eu vou, não, é para a Nathalie que eu vou passar a palavra. Nathalie, então a tela é sua. Obrigada, Tati. Obrigada. Bom, pessoal, me apresentando aqui brevemente, meu nome é Nathalie Briquet, eu sou gerente sênior da área de Corporate Finance da UI. Estou na UI aqui desde 2013, mas comecei realmente a aprofundar minhas atividades aqui dentro da empresa nesse tema de sustentabilidade, ESG, desde 2018, então sou um pouquinho mais nova na agenda, mas desde então realmente pegando bastante firme realmente nessa agenda, porque a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais o que era o ESG, eu vi a necessidade de não só buscar o conhecimento, né, realmente de me aprofundar, porque eu via que realmente esse seria o curso normal do mercado dali para frente, mas também busquei muito internamente na UI, né, agora falando como instituição aqui, como firma, entender o que a gente poderia fazer de diferente. Então, eu acho que hoje aqui, realmente, nesse evento da Abracan, acho que a ideia é a gente trazer um pouco dessa visão, né, do que as empresas, né, no caso de instituições financeiras, corretoras, que a gente imagina que estejam presentes aqui hoje, o que podem fazer, né, nessa agenda, o que né, é esperado, talvez que as instituições financeiras que a gente vê realmente como grandes alavancadores aí realmente dessa agenda no mercado nacional, o que pode ser feito, né? Então, acho que a Tati trouxe um pouquinho do histórico aí, de onde veio a sigla, né? De onde começou realmente esse tema ESG, né? Essa sigla que a gente tem escutado tanto nos últimos anos. Eu vou trazer um pouquinho aqui, né, de alguns temas dentro realmente de cada uma desses contextos aqui, né, do ambiental, social e governança, o que a gente está falando dentro disso, né? E como a Tati falou, não só olhar realmente como uma questão de culpa, né? Eu não faço isso, eu nunca prestei atenção realmente nesse ponto dentro da minha instituição, mas o que eu posso fazer para melhorar, né? Começar a olhar isso como realmente uma oportunidade e não como realmente uma culpa de nunca ter feito, de nunca ter percebido. São oportunidades que a gente está enxergando daqui para frente que vão ser essenciais realmente para que o nosso mercado tenha realmente um viés de impacto positivo, né? Que a gente esteja pensando no futuro como um todo, não só realmente pensando numa rentabilidade, mas pensando nas questões que
divergem realmente desse retorno, realmente dessa ação da nossa empresa. Então, olhando aqui para a parte ambiental, a gente tem temas como realmente, né, mudança do clima, que acho que é algo que está super em alta na questão realmente das emissões, né, a gente vê aí grandes bancos realmente fazendo a sua pegada de carbono, verificando realmente quanto são as emissões de cada um dos seus portfólios e tentando entender quais são estratégias, né, futuras para que eles possam reduzir essa emissão do seu portfólio de financiamentos, olhando realmente não só realmente, né, qual que é o montante hoje em dia desse portfólio, né, essa emissão desses portfólios, mas quais produtos, né, quais são as estratégias futuras, quais são as metas que eles querem, que eles almejam no futuro, e isso tudo realmente atrelado à estratégia da própria instituição. Então, isso tudo tem que estar sempre muito bem alinhado. E uma palavra que a Tati comentou, que eu acho que eu tenho falado sempre em todas as reuniões que eu participo falando desse tema, é a questão da materialidade. Não adianta a gente falar, não, eu vou fazer isso daqui que tá bom, vou fazer isso daqui, vou querer chutar realmente uma meta super alta, mas a gente tem que ser material, a gente tem que entender o que faz sentido para aquela instituição, o que faz sentido para o momento da instituição. Também não adianta a gente almejar o supra-sumo, sendo que a gente tem um passo a passo até lá. Então, a gente tem que ter essa visão de materialidade, né, do que está acontecendo no meio do caminho. Outros temas aqui dentro de ambiental, então, questão de recursos naturais, então, pensando em questão de matéria-prima, poluição e resíduos, a parte realmente de lixo, de embalagens, né, isso muito olhando para a questão realmente de varejo, por exemplo, né, grandes indústrias do varejo, o que eles estão olhando para essa parte de novas embalagens que são recicláveis, questão de logística reversa, então tem muita coisa acontecendo aí nesses setores, e as oportunidades de novas tecnologias, de prédios verdes, da questão realmente de energia renovável, então isso independente do setor que estejam aplicadas as instituições, olhar realmente se o prédio que ela tem realmente todas as certificações por ser um prédio verde, com reuso de água, com questão de energia renovável, de tecnologias inteligentes dentro dos prédios e tudo mais. Então, existem diversos meios que às vezes a gente para e fala assim, pô, mas o ambiental não tem nada a ver comigo. Será que não tem mesmo? Tem a ver com todo mundo. Então, às vezes a gente realmente não só pensar, né, como instituição, para fora, pensar no meu cliente, pensar no que eu vou propor para o meu cliente de novos produtos e tudo mais, mas olhar para dentro da firma de quais são as metas da firma em si. Hoje em dia, a EY, por exemplo, tem metas globais super ambiciosas de questão realmente de pegada de carbono. A gente tem passado isso para todos os nossos funcionários aqui, realmente de ter uma sensibilidade maior realmente do uso dos recursos que a gente tem, de tentar viajar menos. Hoje, eu acho que realmente, como a Tati comentou, a pandemia ajudou muito nessa questão da gente olhar de uma nova forma de tem necessidade de estar presente naquele cliente, preciso pegar um voo, preciso ir para lá, não preciso, consigo fazer realmente uma videoconferência e realmente resolver aquela questão à distância. Então, isso são coisas que a pandemia impôs ao nosso dia a dia, mas que também vão se tornando ações que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia e ter realmente um impacto positivo e interessante ali para metas pessoais e metas realmente da firma que seja, e levar também isso para os nossos clientes. Da questão social, acho que a Sabrina vai falar um pouquinho mais ali do viés social depois de mim, mas trazendo alguns temas aqui. Então, a parte de capital humano, pensa realmente na força de trabalho, na saúde e segurança do trabalho, a questão de responsabilidade pelo produto, né, daquela empresa, então, o que ela emprega realmente de investimento responsável, a questão de saúde demográfica, dependendo realmente se é um produto, né, que vai impactar alguma região específica, então olhar realmente para esses pontos específicos, a questão de stakeholders, então assuntos controversos, às vezes realmente a gente vai fazer uma mudança drástica dentro da empresa, mas que vai ter um impacto social interessante, mas como que isso pode, né, ter uma oposição dos meus stakeholders ou não, então ter esse equilíbrio de assuntos controversos dentro dessa revisão aí das questões sociais e as oportunidades sociais como um todo. Né, pensando na questão de cuidados da saúde, oportunidades para a região que estão inseridas as instituições.
E aí, passando para o próximo, falando um pouquinho da governança, né, que às vezes eu acho que o ambiental e o social ficam um pouco mais claros de como eles funcionam e o que pode ser feito, né, através deles. Isso realmente falando de opinião própria aqui, às vezes as pessoas ficam, não, ambiental, óbvio, é o impacto ambiental, social, claro, o impacto social, tanto realmente no externo quanto no interno daquela instituição. E a governança, né? A gente fala muito, acho que aqui no Brasil a gente teve exemplos muito recentes aí realmente de corrupção, então acho que isso é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente está falando de governança. Mas a gente tem outros temas aí pensando realmente na governança corporativa, que é pensar realmente nos aspectos de uma estruturação de um conselho adequado, pensando realmente na remuneração adequada, né, para todos os funcionários dentro das suas posições devido às suas responsabilidades, e não aí realmente pensando nas questões de gênero, realmente no benefício de uma pessoa ou de outra, mas a gente ter uma revisão dessa remuneração de forma igualitária para todos. A questão de contabilidade, de controle, né? E aí pensando na parte de comportamento corporativo, toda a questão realmente de ética, de práticas anticompetitivas, e algo que eu acho que é muito importante para as instituições financeiras e que a gente tem visto cada vez mais, né, direcionamentos e guias realmente de como trazer a parte de transparência, eu acho que é extremamente importante. Acho que esse é um dos temas hoje em dia que estão mais em alta aí dentro da governança, que é justamente como levar essa transparência para os seus stakeholders, para os seus acionistas, para os seus clientes, né, para quem quer que seja, para que as pessoas tenham a possibilidade de falar, não, hoje eu quero me vincular a essa empresa ou não pelos seus resultados, pelos seus pelos seus impactos positivos ou negativos. A gente tem que olhar também que às vezes, né, a pessoa, aquela empresa, ela reportou todos os impactos positivos, todos os resultados positivos que ela teve. Mas será que ela não está escondendo alguma coisa negativa muito grande ali atrás, querendo maquiar um pouco o negativo com o pouco positivo que ela teve? Então, realmente, a transparência de uma forma padronizada para as instituições é iminente, né? Isso a gente vê acontecendo cada dia. E realmente, para não acontecer isso, o que a gente chama dentro realmente dessa agenda de ESG, a questão realmente do greenwash, né, que já existe essa palavra aí há um tempo, realmente esse termo específico, de que surgiu uma emissão de um título sustentável, mas que ele não era tão sustentável assim, então existem pessoas tentando se crescer dentro dessa agenda de alguma forma, de uma certa forma ilegal, né, para tentar realmente dizer, não, eu sou verde, eu sou sustentável, eu sou social, mas quando realmente é feita toda uma verificação, toda uma análise, às vezes não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente estar reportando as informações corretas, para realmente a gente estar, se a gente está buscando investir numa empresa que seja sustentável, da gente como investidor, né, ou realmente a gente como cliente de uma empresa, a gente buscar as informações realmente de transparência daquela empresa, para que a gente não seja também enganado de uma possível sustentabilidade que não existe. Então, acho que são temas bastante interessantes para a gente sempre ficar alerta, e até trazendo um exemplo, assim, recentemente, dentro aqui da EY, eu tendo trabalhado um pouco nessa agenda, algumas pessoas às vezes vêm falar comigo, e um colega meu de trabalho vem me perguntar, mas por que uma empresa tem que ser ESG? Por que ela tem que pensar nisso? Por que, né, que ela vai ganhar com isso? Qual que é o retorno financeiro? E isso, assim, me assustou um pouco, porque eu falei, gente, não é só a questão do retorno financeiro, né? A gente tem que pensar, acho que de uma forma diferente, é o que a gente fala muito da questão do mindset sustentável, né? A gente mudar essa cabeça de que é só o financeiro que importa. Eu acho que a gente chegou no momento que a gente está vendo que se a gente não fizer algo diferente, se a gente não tomar as ações necessárias daqui para frente, lá no futuro vai estar, né, muito ruim, ou realmente não vai existir um mundo adequado para a gente estar vivendo, não vai existir os recursos para a gente poder realmente produzir, ou a gente não vai poder realmente ter condições adequadas para continuar uma vida na Terra. Parece realmente, nossa, que absurdo, é um filme do americano, assim, de fim do mundo, mas é real, é o que a gente tem visto, né, essa questão realmente dos 2 graus, né, de temperatura, que a gente, né, tem as COPs acontecendo cada ano, realmente discutindo esse tema, o Acordo de Paris, que a gente teve realmente em 2015, buscando metas para controlar essa questão do aquecimento global, e a gente ainda escutar realmente pessoas falando, mas
que eu ganho com isso? Eu acho que a questão realmente não é só o ganho financeiro, é uma necessidade, né? Eu acho que é uma necessidade de adequação das nossas ações, das ações, dos produtos, né, que sejam das empresas, das instituições, para um futuro onde realmente uma nova geração vai chegar exigindo que isso seja o normal, que isso seja o padrão, que não seja um diferencial. Ah, eu sou ESG, então eu tenho um diferencial. Não, a gente quer que o ESG seja algo normal para todas as empresas, que seja realmente o curso normal dela no dia a dia, que isso não seja realmente uma exigência e nem um diferencial, porque a gente espera que realmente os futuros clientes, os futuros investidores das próximas gerações exijam isso de todos de uma forma realmente constante, e não realmente agora é assim e depois não vai ser mais. Então, a gente vê isso realmente como algo que está acontecendo, o mercado está evoluindo, o mercado cresceu muito no Brasil. Acho que a gente pode passar para o próximo slide, Sá, que eu vou trazer alguns números para vocês, mas a gente vê, assim, eu principalmente vi que 2021, desculpa, foi um ano que, pelas emissões de títulos verdes no Brasil, foi extremamente alavancado, foi muito interessante a gente ver esse mercado crescendo. 2022 vem para realmente bater, acho que esse recorde que a gente teve em 2021. Mas aqui eu estou trazendo algumas informações de panorama global, e o último quadrinho aqui realmente seria o do panorama nacional. Então, por exemplo, de ativos totais, tá? Investidos, a gente tem cerca de 35 trilhões ali em 2020 até final de 2020. Então, um mercado muito grande, que ainda tem muito potencial de crescimento, tá? Então, a gente já vê realmente um fluxo de capital muito grande nessa temática ESG, e a gente espera ver ainda mais. Total de emissões de títulos verdes no mundo já ultrapassou os 290 bilhões, isso realmente também é da data de 2020, como eu falei, 2021 foi um ano super expressivo, então realmente esse número está um pouco defasado. O total alocado para finanças climáticas, especificamente, já passa os 632 bilhões de dólares. Fundos de critérios com critérios ESG, então realmente a gente tem visto muitos fundos sendo criados com aspectos ESG. Então, a gente já tem em ativos aí cerca de 3,9 bilhões no terceiro trimestre aí de 2021. E para as emissões de títulos verdes no Brasil, aqui uma informação da própria Cital, e aí que tem aí o dia a dia realmente dessas novas emissões no Brasil, passando aí dos 30 bilhões agora em março de 2022. Então, a gente espera realmente ainda ver esse mercado crescer muito no Brasil, tá? Acho que ainda é inicial, é incipiente ainda, a gente tem muito a crescer, a gente tem um potencial muito grande no Brasil, acho que principalmente essa parte de agro, florestas, toda a parte de saneamento que a gente vê agora realmente, né, na infraestrutura crescendo, novos projetos, né, acontecendo nessa parte. Toda a parte de energia renovável, o Brasil é muito, muito rico, né, nesse setor. Então, a gente vê realmente um potencial muito grande para essa parte realmente de emissões, né, de títulos também, mas o capital que está sendo disponibilizado está vindo bastante assim também carimbado com exigências ESG. Então, a gente, como a Tati também comentou, o capital, cada vez mais, ele vai estar buscando projetos e instituições e buscando realmente caminhos que tenham essa especificidade da sustentabilidade para serem alocados, né? Então, acho que é uma questão também de tempo para aquele que não se adequar à questão ESG, ele vai ter que correr, porque senão ele vai ficar de fora, ele não vai ter acesso ao capital. Então, como eu falei, a gente espera que isso seja cada vez realmente mais o curso normal das instituições. A gente entende que existe uma curva de aprendizado, existe uma curva realmente de adequação dos produtos, dos serviços, né, de tudo que possa ser oferecido pela instituição para que possa atender o mercado nessa linha ESG. Então, acho que isso era um pouquinho do que eu queria passar para vocês aqui agora. Vou passar para a Sabrina. E só lembrando aqui que o Q&A está aberto aqui para quem tiver perguntas. Vou deixar a Sabrina falar aqui, óbvio, a parte dela, e no final a gente pega perguntas de vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, se quiserem já direcionar para quem que vocês querem que responda, mas senão a gente, entre as três aqui, a gente vai respondendo também. Obrigada, Sá. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Tati, pela introdução. Eu moro perto do aeroporto, então vocês vão ouvir uns aviões de vez em quando, agora, tá?
Mas, fazendo uma breve apresentação, meu nome é Sabrina Fiso, como, né, já foi apresentado brevemente no início, eu sou da nossa prática de People Advisory Services, que a gente chama aqui na UI, que é a nossa prática de gestão de pessoas, e que hoje gerencia e coordena todos os projetos que têm mais força nos pilares social e de governança do ISG. Mas, como a sigla ela é bastante ampla, né, e ela é bastante... dependendo de onde começou a demanda, né, onde as empresas sentem dor, a gente sempre acaba trabalhando de maneira conjunta, né, de maneira holística, o E e o S e o G, porque eles se relacionam, eles estão sempre conectados, uma vez que você mexe num, você invariavelmente acaba impactando o outro. Tá? E daí eu vou aproveitar aqui o gancho, né, dessa temática de investimento que a Nathalie trouxe, né, e assim, apesar também um pouco do contexto que a Tatiana trouxe lá no início, né, que o conceito de ESG começou com Social Corporate Responsibility lá na década de 70, o pilar social hoje é o que as organizações têm mais dificuldade de trazer, de trazer o resultado de maneira tangível com foco no investidor. Até, inclusive, eu fiquei na dúvida se eu trazia para vocês aqui na sessão, mas eu recebi hoje de tarde um meme que foi fantástico, que era uma pessoa na piscina, uma mãe segurando uma criança, e estava assim, a mãe era o investidor, né? A criança era ambiental, do lado tinha uma criança meio se afogando, assim, governança, e o social estava já embaixo, assim, um esqueletinho, né? Como se estivesse sendo negligenciado dentro dessa estrutura, né? Na verdade, o que a gente avalia, né? Hoje, né, tem que começar por algum lado, né, então, o conceito de materialidade, o que é relevante para cada negócio, né, os desafios de cada empresa, e a gente tem observado que as organizações, elas têm um apetite maior, até por começarem a entender melhor as relações e ter mais informação também disponibilizada para os esforços ambientais, tá? Apesar do esforço social ser mais antigo, o esforço ambiental, ele está mais fácil de ser tangibilizado. Né? Já existem frameworks, já existem métodos para fazer medição de carbono, já está mais familiar para as instituições, né? E para as pessoas, né, que lideram as instituições. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês terem uma ideia, né? Então, essa é uma pesquisa pública feita pela Universidade de Nova York, né, onde traz aqui alguns números, né, de que 14% dos esforços do pilar social são voltados para investidores, frente a 97% dos esforços ambientais e 80% de governança, né? E a gente mostra também que as organizações brasileiras, elas ainda não estão, assim, no estado da arte, né? 85% divulgam seus resultados, né, socioambientais, tem um gap aqui de 15%, é um valor expressivo, mas ainda a gente tem espaço para melhoria, e dessas que divulgam, 67% faz o vínculo com esse frame aqui, bonitão, colorido, que eu estou mostrando para vocês, que alguns de vocês, talvez a maioria já conheça, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que são os compromissos, tem um viés mais social, todos eles ligados à ONU, a meta é até 2030, foi concebido para uma agenda não corporativa, ele foi concebido para uma agenda mais governamental, apesar de que as empresas se apropriaram, né, e na medida, né, da sua materialidade, se comprometem com um compromisso mais do que outro, né, mas, assim, a gente percebe que as organizações, elas têm uma certa dificuldade de fazer a relação causa e efeito, né, porque bem ou mal, como é que funciona, né, nós, como entes sociais, fazemos parte de um ecossistema, então, todas as decisões que as organizações tomam, elas impactam, né, o contexto, o ambiente onde a gente vive, invariavelmente, seja ele de maneira positiva, né, como a Tati comentou, mostrou no início, quanto de maneira negativa. Então, é importante ter um frame para tangibilizar e ver como que isso se relaciona, né, e é muito comum ser usado essa estrutura que está muito alinhada com as agendas de governo. Mas aí, trazendo um pouco mais, assim, né, em termos de como que né, os temas sociais que a Nathalie apresentou, né, dentro de todos eles, o que a gente tem visto, assim, que existe um pouco mais de compreensão e onde as organizações estão dando o seu pontapé de início, é a parte de equidade, diversidade, equidade e inclusão, tá? E daí, como que a gente tem observado, e também é uma tática que a gente tem usado internamente na UI, em todas as organizações que a gente entra, é de olhar de dentro para fora. Então, uma organização, e isso vale para todo o ESG como um todo, né? Mas aqui especificamente, a gente precisa ser
inclusivo, ser diverso, né, promover a diversidade, equidade e inclusão. A gente precisa ter valores ESG e ações ESG nas nossas estruturas para a gente poder passar a cobrar dos nossos stakeholders externos, né? Senão a gente fica exposto a um risco de greenwashing, social washing e todos os washings possíveis, e os tiros saem pela culatra, né? O investimento acaba não gerando um investimento que você fez, né, para ter toda uma ação de divulgação com foco em ESG, acaba gerando um impacto extremamente negativo, né, uma externalidade que precisa ser mitigada, gerando um custo ainda maior para a organização. Tá? Mas especificamente aqui nessa agenda de equidade, eu achei super bacana esse estudo da ONU, que ele traz assim, uma visão dos impactos que as empresas, as organizações que investem em ações de diversidade, equidade e inclusão têm para os seus negócios, né? Então, aqui a gente trouxe três visões, né? Então, aspectos intangíveis, tangíveis e macroeconômicos. Daí, começando aqui pelo macroeconômico, se a gente for analisar, né, se a diminuição do gap salarial, né, porque hoje existe na maioria dos países, pouquíssimos têm regulação para limitar esse aspecto. Até inclusive aqui eu trago o case do governo britânico, que lançou em 2019, 17 ou 19, era um número ímpar, lançou o compromisso, né, de fazer o relatório do Gender Pay Gap. O impacto foi tão grande, mas tão grande, que as empresas, assim, ó, aquelas que não davam bola para o tema, passaram a ter que se explicar de uma maneira assim tão detalhada do porquê que na mesma função homens e mulheres ganhavam de maneira diferente, passaram a revisar as métricas de avaliação, a forma como aplicavam os frames, o tempo de carreira, né, porque tem uma série de causas essa diferença não é simplesmente um viés inconsciente, vou pagar mais para o homem, mas tem todo assim, avaliar de uma maneira diferente, dar oportunidades de maneira diferente, propiciar crescimento de carreira de uma maneira diferente. O resultado foi fantástico. Hoje, na Inglaterra, só na Inglaterra, né, qualquer empresa com mais de 200 colaboradores, sejam elas abertas, empresas, né, com capital aberto ou empresas fechadas, precisam fazer esse reporte de maneira anual. E é impressionante, assim, a gente vai ter acompanhado, né, por causa dos projetos que a gente tem desenvolvido em conjunto, é impressionante, assim, o gap tem caído, né, ainda existe ainda uma longa jornada, né, o gap está em torno hoje, já está, antes começou com 2 dígitos, hoje já está em um só, está em 8,8, mas tem aumentado, né, a adesão das organizações nas políticas, nos compromissos, e o gap tem cada vez mais diminuído. E existe uma intenção de fazer o mesmo tipo de reporte considerando etnia, né, etnia e raça. Tamanho o sucesso que foi dessa iniciativa. Dentro ainda desse aspecto socioeconômico, falando especificamente de gênero, né, teve um estudo recente que foi capturado também dentro desse mesmo estudo da ONU, falando, né, que as mulheres tinham menos acesso a crédito, mulheres empreendedoras tinham menos acesso a crédito para financiar suas operações, dos seus empreendimentos do que os homens, né? Então, o que a gente observou, né, por meio desse estudo, é que melhorar o financiamento bancário, né, das mulheres empresárias poderia reduzir de 25% a 28%, quer dizer, desculpa, poderia produzir um aumento, né, de 25% a 28% na renda per capita nacional até 2030. Imagina só o ganho, gente. E daí, investigando por que isso acontecia, né, o que a gente percebeu, né, claro que não é uma única razão, tem questões regionais, tem questões culturais, tem questões legais, inclusive, né, alguns países, infelizmente, a mulher não tem acesso à propriedade ainda, tá? Mas o que a gente percebe é tanto uma questão de avaliação, né, de quem está avaliando, né, de um lado da mesa, quem está avaliando, e do outro lado, a mulher que submete a sua proposta e às vezes acaba não trazendo os dados ou não trazendo informações que estão alinhadas a esse avaliador. Mas eu não quero botar a culpa na mulher, longe disso. Que às vezes as mulheres elas acabam indo para o empreendedorismo não por desejo,
mas porque não tem opção, né? Porque acabaram, até a pandemia traz muito esses números, né? As mulheres, elas, muitas delas, assim, as mulheres sofreram mais na pandemia com o desemprego do que os homens, e muitas delas foram forçadas a empreender de maneira compulsória, sem ter a preparação adequada. Então, tratando esse ponto da preparação adequada, uma orientação, e do outro lado da mesa também uma preparação de que perguntas fazer, que tipo de garantia solicitar, né? Até a revisão dos aspectos de garantia, isso pode ser uma das formas da gente endereçar esse aspecto aqui de aumento do acesso ao financiamento bancário. Indo para essa parte mais dos aspectos tangíveis e intangíveis, né? O que a gente tem percebido, e tem, assim, acontecido, tem vindo cada vez mais nas organizações, essa questão de, assim, quanto mais diversa a tomada de decisão, mais aspectos são considerados, né, na análise. Então, uma avaliação de risco mais estruturada, oportunidades de negócio exploradas de uma maneira diferente, né, com outros potenciais e outros olhares, né. Então, a gente traz aqui nessa parte dos intangíveis, dos tangíveis, empresas com uma gestão diversificada, né, ou seja, com pelo menos 30% de mulheres em posição de liderança, tem 19% a mais de receita em comparação aos seus pares. E a mesma coisa vale para mulheres no board, né? Então, empresas que têm 3 ou mais mulheres no board, né, que também, gerando aqui numa quantidade numa grande ordem de grandeza de 30%, apresentam um ROI, né, um retorno sobre o equity, 10% ao ano em comparação aos seus pares, né, um incremento. Nos intangíveis, né, o que a gente tem percebido, essa questão da inovação que eu já comentei com vocês, né, mas aqui eu não vou chover no molhado, mas, assim, existe, assim, essa questão de equidade de gênero, ela existe uma causalidade, existe uma proporcionalidade, existe uma causalidade, existem as correlações. Claro que não é só uma ação, como eu dei o exemplo ali do acesso a financiamento, não é só uma ação que vai viabilizar, é um conjunto de ações para a gente fazer essa mudança de mindset focada, né, em ESG, e aqui mais especificamente no pilar social focado em diversidade e inclusão. São diversas ações que de maneira coordenada viabilizam isso. A agenda, até a gente costuma dizer aqui na UI, né, que a agenda ESG está forçando a todos nós, executivos, a olhar além do seu quadrado, sabe? E entendo que você, as instituições financeiras, também muito departamentalizadas, também tem esse exercício, né? Tipo, tá, mas a minha fronteira vai aonde? ESG não tem fronteira. ESG é grande, você tem que trabalhar de maneira colaborada com seus colegas, e aqui, nós 3 aqui somos a materialização disso também, né? Eu, a Nathalie, 2 áreas totalmente distintas na UI, e a Tati de uma outra empresa, trazendo um conhecimento, agregando também um conhecimento super rico em outra dimensão de ESG, porque ele é muito amplo, e dependendo, né, do que motivou o início da discussão, você começa a jornada por um caminho, mas não quer dizer que você vai acabar sempre do mesmo jeito, né? Mas, assim, dependendo de onde começa, dependendo de qual a dor que você quer endereçar, a sua materialidade, que é o centro de como você atua, você vai mobilizando, vai começando por aqui, você vai começando por área X, você vai e assim, não existe receita de bolo, gente. O que serviu numa corretora não vai servir na outra, que não vai servir num grande banco, que não vai servir numa indústria. É preciso olhar a sua jornada individual, a prontidão dos seus executivos, o nível de conhecimento que cada instituição tem, e a partir daí a gente desenhar um plano de transformação, porque o ESG, uma vez começado, não pode ser parado, né? É uma agenda que ela só vai para frente e para cima. Não pode, a gente não consegue, né, assim, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista posicionamento de mercado. Você precisa, uma vez que assumiu o compromisso de ESG, é para frente e para cima que se vai. Não é uma agenda de eficiência, por exemplo, que você pode, eu quero ser mais eficiente esse ano, menos eficiente no ano que vem, porque eu consegui capturar o valor que eu queria. Não, ESG é constante, é constância, é amplo, é você trabalhar de maneira colaborada, além dos muros da sua organização. Então, ações como essa, que nem vocês estão participando, né, um painel super diferente, numa organização também que reúne muitos de vocês, é um ótimo starting point ou middle point para vocês seguirem evoluindo nessa agenda de maneira colaborativa. E com isso, né, eu vou botar aqui as perguntas de reflexão, né, que encerram a nossa fala, né, porque é uma agenda, assim, a gente podia ficar aqui horas, gente, falando,
horas, horas trocando ideia. Mas aí a gente queria deixar aqui para vocês essas 3 provocações, assim, né? Quanto, né, quanto que vocês, quando vocês vão buscar produtos, né, sejam eles investimentos ou produtos mesmo, né, quanto que vocês levam em consideração os aspectos relacionados à sustentabilidade? Né? Na hora de investir o dinheiro, buscamos opções que levam em consideração aspectos da ESG. E nós, como indivíduos, qual o papel que nós, como indivíduos, podemos exercer nessa mudança para uma economia mais sustentável, tanto na vida pessoal quanto profissional? Aqui já larguei as 3 perguntas, né? Vamos lá. Eu acho que o pessoal aqui, acho que eles não vão com acesso ao microfone, tá? Então, acho que dificilmente o pessoal vai conseguir responder aqui. Se o pessoal quiser colocar no Q&A, alguma coisa assim, se tiver vontade de colocar para a gente o que eles estão vendo desses 3 pontos aqui. Mas eu já queria aproveitar e trazer uma outra pergunta, que aí veio realmente do pessoal que está participando aqui do evento com a gente. É uma pergunta do Nelson Rodrigues. Ele primeiro parabenizou a nós 3 aqui realmente pelo entusiasmo da abordagem do tema, e ele colocou realmente o contexto aqui de pandemia, né, que trouxe uma experiência nova para todos, né, apesar realmente das tristes perdas que a gente teve aí no caminho, né, a gente também tem experimentado coisas que já vinham sendo estudadas, mas que a gente não sabia como isso iria funcionar no dia a dia, e como, por exemplo, a questão do home office, que foi algo que foi uma forma de trabalho vitoriosa, né? Então, ele comentou aqui da questão da pandemia, e aí ele fez a pergunta aqui, a provocação para a gente, né? Que ouvindo, a gente fala bastante, ou realmente se escuta bastante a governança corporativa no sentido mais empresarial, mas como que essa questão da governança ela pode se aplicar quando a gente está falando de municípios, estados e países, né? O mundo, realmente, como que a gente enxerga aí a questão da governança nessa esfera, e também se existe algum tipo de prática mais fortemente a ser exercida no futuro aí para o S, pensando na união de povos e pensando realmente no afastamento dessas guerras, como a gente está vendo recentemente. Então, não sei, Sá, se você quer começar, Tati. Eu começo e vocês complementam, né? Então, Tá assim, bom. o que eu vejo aqui, né? O G, perdão, antes desse G, ele era E, né? Então, a gente chamava de triple bottom line, né? Onde a gente, né, fazendo uma analogia aqui resumida, né? Então, a gente tinha a parte ambiental, social e econômica, onde a gente trazia toda essa parte de economia mesmo, né, relações financeiras, as trocas entre sociedade, município, estado, né, o papel da economia na vida das pessoas, né. Porém, daí, o G, ele veio mais né, em 2005, né, com essa reflexão toda, ele ajudou as organizações a entenderem que isso era problema delas sim, sabe? Não é problema só de governo, não é só governo que tem que arrumar responsável pelo meio ambiente, ou que é responsável por fazer inclusão social, ou para ter medidas econômicas que permitam o desenvolvimento da sua sociedade. É problema da empresa, sim. Ela precisa se estruturar, ela precisa ter um controle de riscos para garantir a perenidade do seu negócio, para garantir o sustento dos seus empregados e, de certa maneira, ter um impacto, ou um mínimo de impacto negativo nos seus negócios no quesito ambiental. Então, tem esse aspecto, né? Daí, o que eu vejo aqui em termos de governança, né? Então, mais uma vez, né, como a Nathalie comentou no início, né, a gente viu recentemente, e a gente, na verdade, a notícia é quase todo dia, né? Corrupção e tudo mais, né? Uma agenda forte de ESG, ela né, em setor público, além desses aspectos que são natureza pública mesmo, aspectos sociais e ambientais, ele pode ser muito efetivo nessa tratativa de corrupção, desde que, de novo, não é uma agenda que se faz sozinha, ela tem que ser feita de maneira colaborada, né? A sociedade, sim, tem um papel de se comprometer e cobrar, né? E o governo tem os seus mecanismos na medida do possível, mas eles precisam ser efetivos e respondendo a essas urgências de governança. E com relação ao S, essa é uma questão complicada, né? Assim, eu vejo, daí de novo,
concordo em gênero, número e grau contigo, né, que a pandemia, claro que foi terrível nesse aspecto, né, de doenças, perda de entes queridos, por praticamente todos nós, mas também trouxe alguns benefícios e aceleraram algumas mudanças que a gente estava fazendo vista grossa, assim, né? Então, vimos que o home office é efetivo, vimos que as famílias acabaram se conectando também, momentos, né, que antes não eram percebidos por pais com crianças pequenas, que eu falo por mim, né, eu tenho uma filha pequena, eu vi coisas, assim, que eu não veria normalmente, então, assim, eu sou muito grata, mas no sentido do S, né, da União dos Povos, o ponto que eu vejo é, quanto mais transparente, quanto mais a gente procurar se conectar, porque não é uma agenda solitária, não adianta só o Brasil fazer um puta programa legal, perdão aqui pelo palavrão, uma super agenda bacana de ESG, de transformação, se ele não se importar com os interesses dos demais stakeholders dele, os demais países com que se relaciona. Mas isso eu vejo que é uma relação, é uma transformação de longo prazo, que passa muito por cultura, né, e assim, a essência nossa como humanos, né, algo... Por isso que eu acho que, assim, veio para ficar o ESG. A gente não vai conseguir se desvincular. Ele vai proporcionar que a gente faça essas transformações, mas a passo de formiguinha. Eu acho, Sá, que você deu uma resposta para ele do que são as responsabilidades, mas trazendo o tema governos ou estados, né, e independente se é o ente nacional, subnacional, o que quer que seja, você, no seu slide sobre os ODS, de uma certa forma, você trouxe o que é a governança esperada. E os ODS foram desenhados tendo em mente não só a sociedade civil, mas especialmente os governos. Então, esses 17 bons sensos que eu falo, né, a gente conseguiu chegar em 17 bons sensos em um número de 195 países que concordam em alguma coisa, eles se desdobram em 169 metas, que são metas para governo. E tudo que envolve ESG, a gestão ou a governança, ela é implícita, né? Não existe como você ter uma boa gestão ambiental se você não estiver fazendo a governança daquele ente, ou daquele estado, ou daquela organização. Então, eu entendo a pergunta do Nelson e agradeço pelo falar do entusiasmo, acho que a gente está bastante tempo na agenda, é gostoso saber que a gente ainda tem um pouco de entusiasmo. Mas eu acho que o papel de governança governamental ou de estados, ela vai muito além só do E e do S, ela vai também em dar exemplo e em mostrar para o caminho do privado que dá para ser feito. Então, a gente vê muitos países globalmente emitindo dívidas, que nem a Nathalie falou, que são vinculadas a indicadores ambientais e sociais e que dependem de uma boa governança para poderem ser entregues e monitorados. Então, eu acho que o papel governamental e a governança dele se torna cada vez mais demandada e a gente vai ver cada vez mais formas de cobrar que isso seja feito, especialmente no que tange as adicionalidades ambientais e sociais buscadas pelos ODS, né, pela agenda colorida e definitiva de como a gente vai chegar em 2050, gente, que está na esquina, né, com menos emissão de carbono, com uma sociedade mais inclusiva, com comida, né, com energia, que são os bons sensos que nós temos aqui. Né? Nathalie, quer complementar? Acho que vocês dois já cobriram bem os dois pontos aí. Eu acho que é sempre interessante olhar aqui nos ODS que a gente está olhando. Eu sempre chamo muita atenção para o número 17, né? Que a gente sempre fala que os outros 16 não conseguem ser feitos se não tiver realmente parcerias, né, em prol dessas metas. Então, toda essa questão de público, privado, realmente, né, a gente vê que o Nelson ali perguntou o que tem de concreto. Eu entendo que esses objetivos aqui são algo concreto, que são realmente exigência dos governos, que eles concordaram com esses objetivos e todas as 169 metas, né, dentro de cada um desses pilares aqui, mas todos os outros compromissos que a gente vê realmente os NDCs, né, do Acordo de Paris, são metas nacionais, são metas do governo, né, que não necessariamente vão ser atingidas de forma isolada, de forma sozinha. Não quer dizer que o governo federal vai atingir essa meta. Não, ele precisa das parcerias adequadas, ele precisa muito das instituições privadas para alcançar essas metas e esses objetivos, né? Óbvio, eles têm os papéis, né? Esfera nacional, subnacional, quem quer que seja, eles têm as suas metas específicas, eles precisam ter suas estratégias, precisam realmente ter isso bem delineado, de acordo realmente com
a possibilidade do Estado, do país que seja, mas o ente privado tem um papel muito importante no atingimento dessas metas, por isso que sempre a gente fala das instituições financeiras como grandes catalisadores realmente desse capital sustentável, de trazer novos produtos, realmente de trazer novos serviços que sejam adequados a essa temática. Mas sim, cada um tem, eu acho que a sua responsabilidade, já existem, né, metas e compromissos concretos aí para cada um desses. E falando da questão do S, né, da União dos Povos, eu acho que sim, né, existe todo esse foco aqui, né, que a gente está vendo dentro dos ODS, que são, tem toda a parte de igualdade de gênero, tem a parte realmente de paz, justiça, está tudo aí realmente alocado à questão social. Mas, infelizmente, né, toda essa questão de guerra não depende só disso. Existem enormes aspectos econômicos, né, e financeiros e de poder que acabam fugindo do controle realmente do S. Né, infelizmente, a gente adoraria ver um mundo, a paz mundial, né, como a gente fala aí, realmente a gente escuta muito falar, mas existem outros diversos fatores que permeiam realmente essa decisão de uma guerra, uma invasão, o que é que seja. Então, algo que assim é almejado, óbvio, os objetivos estão aí, a ideia é que todos os países aí que, né, se comprometerem com esses objetivos colaborem entre si, mas sempre vão ter aqueles que realmente se destacam da agenda, ou que realmente não concordam. Infelizmente, a gente vive num país onde cada um tem um pensamento, e a questão de cultura é muito diferente. Então, dificilmente a gente vai ter realmente algo super bem alinhado, muito no curto prazo, completamente impossível. Quem sabe no longuíssimo prazo, talvez a gente comece a ver algo permeando aí realmente de uma forma mais alinhada, mas eu ainda acho bastante difícil que essas questões realmente de guerra estão atreladas a outras coisas aí. Nelson, espero ter respondido a sua pergunta aí. Agradeço por ter interagido com a gente aqui. Acho que a gente ainda tem tempo para mais alguma pergunta. Amanda, não sei como que está aí, se você acha que a gente precisa encerrar. Olha, Nathalie, se dependesse de mim, eu aqui numa satisfação de ouvi-la, essa minha vontade, sinceramente, é de não terminar esse webinar, mas infelizmente nosso prazo, nós temos aqui um prazo aqui do término, e eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e, além de agradecê-las, né, diante da maestria que vocês três trouxeram esse tema do ESG para nós, para a Abracan, aos nossos associados e ao nosso mercado que nos acompanha aqui em grande audiência. Agradecer também a forma que vocês trouxeram o tema de uma maneira tão leve, e é algo que necessita ser debatido com consistência, com constância. E o meu maior desejo, assim, como ser humano, é ver essa sementinha já, a partir daquele trabalho de formiguinha que a Sabrina tinha falado aqui atrás, que é um trabalho de formiguinha, esse processo do aculturamento, já desde as crianças, né? Então, eu fico muito orgulhosa quando eu sinto isso já vindo, esse aculturamento já se aflorando já desde dessa semente, que são as nossas crianças, o futuro, né, desse progresso que se faz tão necessário. Eu também gostaria de aproveitar, nós temos aqui também a participação da Gisele Amauchi, professora, mestra, muito obrigada pela sua participação, ela parabeniza todas vocês pela exposição, também concorda que é um tema novo e que ela tem muito interesse. E também temos algumas considerações aqui do Dr. Nelson. Vocês me permitem? Antes de encerrarmos. Aproveitando essa contagiante alegria de vocês, faço a seguinte revelação. Lembro-me quando criança, e já faz tempo, uma pessoa de 50 anos era uma pessoa velha. Hoje, essa idade ainda é a segunda idade, cheia de saúde, equilíbrio, esporte, etc. Isso já não se deve a uma boa prática de outra forma de ESG em desenvolvimento? Olha só, que pergunta bacana, doutor Nelson.
vínculo, né? Eu acho que a gente está vendo o mundo se adaptar à nova realidade, e quando a gente fala em saúde, bem-estar, e a Sabrina, melhor que eu, trabalha com isso, eu acho que evolução começa meio que no meu sincericídio na porrada, né? Porque a Revolução Industrial fez a gente, de uma certa forma, descer um pouco nessa escada, e depois a gente foi subindo, e eu acho que é uma forma de ESG, acho que é uma das grandes metas dos ODS, é o acesso à saúde, é o bem-estar, é a alimentação saudável. Então eu acho que a gente consegue, sim, fazer esse vínculo, e eu falo isso sempre, Nelson, eu lembro de eu criança, dos meus avós serem senhorizinhos, e eles não tinham 60 anos, né? E hoje eu vejo meu pai com 70 e lá vai correndo não sei quantos quilômetros por dia. E eu torço para que essa prática ESG se torne cada vez mais frequente, para a gente poder estar aqui, pelo menos para um pedaço dessa jornada que é longa, né? Espero em 2050 ver os nossos resultados. Você está sem áudio, Sá, se você estiver falando. Não, eu concordo com você, assim, eu estava sem áudio mesmo, né? Mas concordo super com você, Tati, assim, e olhando, só vou voltar aqui só um pouquinho, né, como você falou, né, essa parte toda de saúde, né, boa saúde, bem-estar, está dentro dos ODS, como tu falou, é o ODS 3, então, podemos sim fazer essa inferência, e digo assim, que ainda, a gente está num momento de transição, assim, eu ainda vejo que existe bastante preconceito contra pessoas, né, principalmente no mercado profissional, que tem 50, 45, né, 40 a mais, né, a gente até já observa, baixou um pouco para 40, mas, assim, existe também uma consciência de que, gente, 40 anos são os novos 20, né, é o tipo de coisa, os 30, os 50, os novos 30, as pessoas têm muito mais saúde, tem muito mais, ainda tem plenas capacidades e agregam um valor gigantesco em todas as discussões, né? Então, eu vejo que, sim, é um baita ganho, espero que isso cada vez mais aumente essa régua, e até aproveito aqui para compartilhar, doutor Nelson, que já me apresentando, né? A nossa área da UI de pessoas fez recentemente, ainda não está pronto, mas a gente conduziu um estudo sobre o envelhecimento da força de trabalho no Brasil, porque a gente percebe que né, a população inteira está envelhecendo, então, consequentemente, né, de maneira orgânica, a força de trabalho é a mesma coisa, então a gente precisa nos adaptar, né? Precisamos nos adaptar né, tanto em termos de cultura, quanto estrutura, quanto, né, como devemos trabalhar para acolher todo esse conhecimento adquirido em uma jornada mais longa, né, numa carreira mais longa. E esse estudo vai ser lançado, acho que, se não me engano, no mês que vem, em 15 de abril, e daí eu compartilho aqui com a Abracan, que, por favor, pode, Amanda, daí eu peço que você também compartilhe com os associados, porque vai ser um estudo super detalhado a respeito da força de trabalho brasileira 40 mais, 50 mais, na verdade, foi o escopo do estudo. Olha, com certeza, Sabrina, e infelizmente, dado o nosso tempo, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer esse painel tão ilustre que você, Tatiana, Sabrina e a Nathalie trouxeram aí com tanta leveza e tanto primor ao nosso mercado. Gostaria de agradecer aqui em nome da Abracan, dos nossos associados, do nosso mercado, essa oportunidade inestimável que foi ouvi-las e aproveitar para ouvi-las em suas considerações finais. É você, Nathalie. Posso começar? Bom, Amanda, Moredana, todo o pessoal da Abracan, e queria agradecer o convite. Eu acho que foi muito bacana a gente poder compartilhar um pouco com vocês, apesar realmente do tempo ser curto, como a gente falou, a gente poderia ficar bastante tempo aqui conversando do tema. O tema está crescendo, está aí realmente todo dia na mídia, você abre realmente qualquer noticiário, você vai ver alguma coisa de ESG, eu acho que esse é o caminho, a gente espera que isso continue acontecendo, né, e cada vez mais as pessoas e as empresas comecem a se perguntar mais, né, o que eu posso fazer de diferente, qual é o impacto que eu posso trazer, qual é o resultado que eu quero deixar, né, um legado que eu quero deixar lá na frente. Então, acho que essas perguntas no nosso dia a dia, como profissionais, como pessoa, né, como a gente colocou ali nas nossas provocações, é o que vão fazer realmente essa agenda continuar
crescendo e realmente se tornando cada vez mais importante ou mais realmente natural no nosso dia a dia. Então, queria só agradecer e agradecer de novo, né, a Sabrina e a Tati, que estão sempre aí, parceiras minhas aí nessa conversa. Obrigada. Bom, Olá, eu só vou Tati. agradecer, Sá. Eu vou dizer muito obrigada pelo convite, vou dizer que é uma honra estar aqui com vocês duas que são tão parceiras e que a gente fica à disposição para qualquer outro bate-papo e qualquer troca que vocês precisarem. Aqui também. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Eu adoro estar com a Tati e com a Nathalie, a gente sempre se diverte, sempre aprende, sempre se diverte, apesar de estarmos juntas há tantos anos, né? Mais de 3 anos trabalhando juntos, é sempre um prazer. Obrigada, Abracam, por nos proporcionar mais um encontro, né? Bate-papo tão gostoso. Sabrina, Tatiana e Nathalie, mais uma vez, muito obrigada. Foi, como eu disse, um primor aqui, essa oportunidade de ouvi-las e sintam-se sempre bem-vindas aqui a Abracam. Espero ouvi-las e tê-la conosco muito mais vezes. Vocês três são brilhantes e obrigada por ter enriquecido a nossa tarde de webinar com muito mais conhecimento. Deixo aqui um grande abraço para todas vocês e também aqui especialmente a toda a nossa audiência que nos abrilhantaram aí com essa companhia. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde, nos vemos até o próximo webinar, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.